pessoal? A gente pode retomar? Podemos retomar? Retornar? Eu vou abrir aqui, vou compartilhar o trabalho final, tá? Para a gente ver as questões. Então, eu vou ler aqui a questão 1. Explique. Todo mundo está vendo o trabalho? Ok? Estou. Ok. Ok? Então tá bom. Então, questão 1, né? Vou ler aqui e a gente avança. Explique como diversas mudanças estruturais, né, mudanças econômicas, políticas, sociais, culturais, trabalhistas, né, produziram um turismo de massa. Então, a questão 1, a primeira questão do trabalho, né, é para vocês mostrarem quais as mudanças estruturais possibilitaram o turismo de massa. Né? Aí vocês devem destacar a mudança econômica, né? E a gente tem a consolidação do modelo capitalista, né, do modelo industrial, que cria uma classe média, né, trabalhadora, né, uma classe que vai trabalhar. É um capitalismo produtivo, né? Hoje a gente fala de um capitalismo de serviço, um capitalismo financeiro. Mas nessa época é um capitalismo produtivo, focado em indústria, e cria uma massa de trabalhadores que tem um poder de consumo. Né? A gente tem mudanças políticas, né? A consolidação em alguns países, né? Então esse é um ponto importante também. A consolidação da economia de mercado, da economia capitalista, a consolidação do regime político democrático, mudanças culturais e sociais que valorizam o lazer, né? Valorizam o consumo do entretenimento, do lazer, do turismo, né? Valorizam a interação entre culturas, a interação entre pessoas, valoriza o turismo nacional e o turismo internacional, né? A consolidação de direitos trabalhistas. É importante vocês situarem isso historicamente. Né? Então isso é um fenômeno que acontece de uma forma mais rápida, intensa e consolidada em alguns países do mundo. No Brasil isso não acontece de uma forma... A gente não tem a consolidação, o desenvolvimento e a consolidação do turismo de massa no Brasil no mesmo ritmo que a França, que a Alemanha, que a Inglaterra, os Estados Unidos, que o Canadá, que a Austrália. Então, na verdade, agora, quando a gente teve o segundo governo Lula, né, aquela situação de pleno emprego, aquela situação de consumo, né, um boom do consumo, né, aquilo que os economistas ficaram discutindo sobre a nova classe média, né, então muito recente. Então teve um boom do consumo de turismo nacional e internacional. Então é muito recente essa entrada do turismo, essa consolidação do turismo no Brasil como um fenômeno de massa, ela é muito recente e ela não é linear. A gente tem aí avanços, retrocessos, né? Então a gente teve a lista perguntando se eu estou gravando a aula. Tô. Tá gravando a lista. Assim que terminar, eu disponibilizo para todo mundo. Ok? Então é importante a gente contextualizar esses fenômenos estruturais, levando em conta que os países têm ritmos diferentes, né? Ritmos em relação à expansão do mercado, da economia de mercado, ritmos diferentes em relação à democracia. Então, no final dos anos 40 e nos 50, quando os países europeus estavam, né, é o que a literatura, os economistas chamam dos 30 gloriosos, né? O que são os 30 gloriosos? É a década de 50 até o final da década de 70,
você tem aí uma consolidação da economia de mercado, né? O consumo massivo, né? Nos países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Austrália, e o Brasil estava em ditadura. O Brasil estava vivendo o Brasil estava entrando na década perdida, nos anos 80, né? De muito desemprego, muita recessão. Então, esse exemplo é só para mostrar que essas mudanças estruturais não foram lineares. Elas vão respeitar, vão ser ditadas pelo ritmo dos países. Então, o Brasil, agora, recentemente, né, teve um boom do turismo nacional e internacional, né, lembra daquela discussão de que o aeroporto estava popularizando? Né, se tinha muita gente do povo no aeroporto, as pessoas tinham aquele choque, né, de uma classe média alta com o aeroporto virar rodoviária. Vocês lembram desses exemplos na imprensa? Vocês lembram disso? Hein, gente? Pode falar. Vocês lembram dessas situações que a imprensa cobriu ou não? De que existia uma popularização, uma massificação do aeroporto, né? Só que isso regrediu. A gente teve um avanço, pleno emprego, no final do governo Lula, e depois do governo da Dilma, no segundo governo da Dilma especialmente, né, antes do governo do impeachment, você teve um processo de explosão do desemprego, né, de crescimento, de perda de poder de compra. Então a gente regrediu. Né, depois do governo... Aqui a empregada doméstica está podendo viajar de avião. O delírio, né? Ou seja, a gente teve uma situação de pleno emprego no segundo governo Lula. Depois de lá para cá foi só recessão e desemprego. Então o Paulo Guedes está tomando alguma coisa aí que está fazendo ele delirar, né? Então não é linear. E ele também, né, da viagem aérea está voltando, né? Porque aumentaram taxas de embarque, de bagagem também. A bagagem agora não está mais inclusa. Encareceu. Você está dizendo que voltou a ser elitizado, né? Sempre foi elitizado no Brasil, né? O deslocamento aéreo, né? Ou seja, o turismo nacional e internacional depende de uma massificação, né? Como é na Europa, né? Na Europa você consegue viajar ou de trem ou de avião por preços muito baixos, né? E aqui no Brasil o consumo do transporte aéreo é muito alto, muito caro, só para elite, né? Então você paga uma viagem para o Nordeste, é R$2.000 por cabeça e de volta. Então é inviável, né? Toda vez que eu faço cotação de férias para o Nordeste é absurdo o valor. Eu desanimo completamente. Eu não vou pagar R$2.000 de passagem aérea, né, por cabeça. Né? Isso é inviável. Isso inviabiliza uma viagem para uma família, né? De classe média, estou falando. Aquela reportagem que enviaram no grupo sobre turismofobia, agora na questão da pandemia, fala que lá na Europa está tendo uma onda de movimentos contra as viagens aéreas, né, por causa da poluição gerada. Do aquecimento global. Mas é uma posição um pouco privilegiada em relação Totalmente. ao mundo, porque a Europa tem um sistema ferroviário muito desenvolvido, que em outros lugares no mundo não tem. Então, eles têm disponível uma articulação terrestre que não condiz com nenhum outro lugar do mundo, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso é problema é o que eles chamam, né? A brincadeira é white people problem. Isso é problema de países ricos, brancos. Os países. Exatamente. Mas eles têm razão. A gente não pode achar que o problema ambiental não afeta todo mundo. Né? Então, os países em desenvolvimento, a China, por exemplo, ela não adere a esses acordos de Paris. Né? A China fala assim, não, a gente tem que crescer. E a China tem direito de... Claro que ela vai pagar tem um custo para isso. Os Estados Unidos, agora com o Trump, com o governo republicano, falou assim, não, nós não vamos aderir a regras que encareçam a produção da indústria americana. Vão deixar a indústria americana mais limpa. Aí o Trump retirou
os Estados Unidos do Acordo de Paris. Ele tem direito, né? Agora, você tem um custo. O clima, né, os desastres climáticos nos Estados Unidos são muito grandes, né? Incêndios, poluição. Agora, os países em desenvolvimento acham que a Europa tem que pagar, entendem que a Europa tem que pagar por esse custo, porque você tem uma produção em escala global. Imagina a China, a Índia, né? O Brasil, são países, né, que têm uma produção industrial grande, pagar por uma para regular, né, para deixar a produção limpa, a produção industrial mais limpa, minimizar, mitigar os impactos da indústria, é caro, não é barato, né? A China agora, esses dias eu vi um programa sobre o parque de energia do Brasil, né? E aí eu descobri, não sei se vocês já viram isso, mas o parque de produção energética no Brasil, 20% já é eólica, energia limpa. E na China, essa produção é maior ainda. Fecha. Meu filho está tendo aula e aí veio fechar a porta aqui porque eu estou falando alto. E ele está tendo aula, está atrapalhando a aula dele. Mas é bom que ele preste mais atenção também, porque ele é daqueles alunos que somem. Sabe quando você fala assim, você pergunta assim, Carlos, manifeste-se, Carlos, cadê você, Carlos? Você está entre nós, sabe aquela aula, sessão espírita? Que o aluno some? Então, meu filho é assim também. É bom que ele fica mais esperto. Professor. Então, eu estou saindo um pouco da pergunta, né, da discussão, estou divagando aqui, mas pode falar, Clodoaldo. Nós temos aqui energia limpa, a eólica, tem a solar e a hídrica também não deixa, ela só traz um desastre muito grande, que ela inunda as baixadas. Então nós temos que tocar o nosso barco e não ficar muito que as outras pessoas estão achando, não, porque eu acho que cada um é dono do seu espaço. Na verdade a gente tem que também cuidar dos rios, da poluição, né? Carro. Então, esses países europeus que são menos desiguais, né? São países que têm um nível de distribuição da riqueza melhor, não são países igualitários, né? Existe muita pobreza, né? Em qualquer país do mundo. Não existe muita desigualdade, quer dizer. Mas lá a ideia é que o parque industrial, o sistema viário... Então, na China, por exemplo, tem uma cidade chama Shenzhen, uma cidade pequenininha, tem 12 milhões de habitantes, o tamanho de São Paulo. Lá, praticamente todo o transporte público, todo, é elétrico. Né? Era uma das cidades mais poluídas da China, ou seja, era uma das cidades mais poluídas do mundo. Agora é tudo elétrico. Né? São Paulo, por exemplo, já poderia ter transformado o seu sistema de transporte, de mobilidade urbana, elétrico. Né? São Paulo tem uma malha de metrô grande, de trens, e poderia ter colocado o sistema de ônibus todo elétrico. Cabe aí também liderar. Né? A gente no Brasil é muito retardatário. A gente tem que ser um pouco mais... Belo Horizonte também, né, professor? Belo Horizonte também, né? Belo Horizonte também. Belo Horizonte está bem atrasado no transporte. A gente não tem que esperar a Noruega ficar ditando regras pra gente, não. A gente também tem sociedade civil, né? A gente não precisa da Greta. Sabe aquela menina de 15 anos? Chama Greta. A Noruega... Greta Thunberg. É uma menininha de 15 anos. Ou seja, a gente tem sociedade civil. A gente tem um sistema de produção de energia que 1/5 já é limpo. Sistema eólico, né? Então a gente tem sociedade civil, a gente tem mercado, né? Tudo bem, professor. A menininha é bem inteligente, bem intencionada. Bem colocada, bem entendida. A Noruega tem suas razões. Agora, nós temos nossa competência e nós vamos tocar o nosso barco nós mesmos. É isso que eu estou dizendo aí. A gente tem sociedade civil. A gente tem que tomar frente dessas questões ambientais, né? Mas agora voltando para o trabalho, né? A gente está divagando agora. A gente saiu muito do trabalho, né? Voltando aqui para o trabalho.
para as questões. Então a questão 1 é para apontar essas mudanças estruturais, né? Apontar uma por uma a mudança econômica, política, social, cultural, trabalhista, dizer que isso é contextual, né? Cada país tem um ritmo. O turismo de massa não ocorreu da mesma forma em todos os países, né? Cada país tem um ritmo. Depois, a próxima questão é problematizar o paradoxo, né, entre a democratização e a massificação. Então, a democratização é um fenômeno de longo prazo irreversível. Ou seja, o ônibus vai ficar mais barato para o deslocamento, o trem vai ficar mais barato, o avião vai ficar mais barato, o consumo, né, dos serviços de turismo vai ficar mais barato, né? Só que isso, ao mesmo tempo, traz uma padronização, né? Traz um constrangimento estrutural que vai nivelar muito as experiências turísticas. Então é para problematizar isso, né? Então o conceito de bolha ambiental, né, que isola o turista, que restringe o turismo ao entretenimento, né? E pode ser usado para explicar esse processo de padronização, né? Então é para vocês problematizarem isso, né? Essa saturação dos espaços, né, que os turistas provocam. No caso da turismofobia, vocês podem dar um exemplo também, né? Esses impactos do turismo, né? E a última questão da pergunta 1 é os impactos da pandemia no turismo de massa, né, que a gente discutiu aqui através de exemplos, né? Então aqui é para vocês usarem exemplos, né? Eu coloquei algumas reportagens também no grupo do WhatsApp. Vocês podem ler também, né? Vocês podem sair dos textos de referência e ler reportagens do El País, de vários lugares que mostram a interrupção completa do fluxo turístico, né? Depois a retomada de uma forma gradual, com muitas regras sanitárias, né? A Europa, por exemplo, vai aumentar as barreiras sanitárias para o Brasil, né? O Brasil, os turistas brasileiros vão ficar congelados um período, né? Vai ter muitas barreiras para os turistas de classe média, média alta, para consumirem, né, o turismo internacional, não só da Europa, mas de uma forma geral o turismo internacional, né? Vai ter um impacto. Então a gente vai ter um crescimento do turismo urbano, um crescimento do turismo de deslocamento curto, né, menor, com ônibus, com carro, né? O aeroporto, o consumo de transporte aéreo, como a Andresa disse, vai tá encarecendo, né? Aqui a Alice fez uma pergunta aqui, ó. Podemos colocar parte dessa reportagem? Claro, é só você colocar entre aspas, né? O texto que vocês tirarem das reportagens é só você colocar entre aspas, porque não é um texto seu. Então você pode citar o texto. Você coloca entre aspas, fala assim, ó, essa discussão é apresentada na imprensa internacional, na imprensa nacional. Então você coloca entre aspas o texto o extrato que você retirar. Tá bom? Porque não é um texto seu. É um texto que você copiou. Pode copiar. Mas é só colocar entre aspas, você está mostrando que o texto não é seu. Não? E, gente, tem algum ponto que vocês querem esclarecer em relação à pergunta 1? Ou está claro? Agora a questão 2. A questão 2 é sobre as contribuições, né, dos conceitos de bolha ambiental, pseudo-eventos, autenticidade, encenada, né, do McCannell, escala de estranhamento, do Cohen, sujeição disciplinada, né, do Burstein. Como que elas ajudam a compreender, a problematizar, a explicar o turismo, a experiência turística, né, o turismo contemporâneo, o turismo de massa. Aí eu peço para vocês fazerem uma escolha, né, para vocês se posicionarem. Qual das abordagens traz mais contribuições para a gente entender o turismo de massa? Aí eu peço para vocês problematizarem a questão da autenticidade em relação ao turismo sexual, né? Então, na primeira
parte da questão 2 é apresentar os conceitos. Na segunda questão, na segunda pergunta da questão 2, é vocês escolherem qual abordagem traz mais contribuições, né? E na terceira pergunta da questão 2 é jogar luz sobre o turismo sexual. E aí o turismo sexual, vocês vão chamar atenção para que o turismo... Não existe uma forma de turismo sexual. Existem várias, né? Existem várias formas. Você tem um turismo sexual com planejamento, com agências, né, que vão fazer aquela experiência padronizada, que vão recorrer ao mercado de sexo, no caso da Tailândia, no caso do país do Nordeste, e algumas experiências do Nordeste do Brasil e no Sudeste Asiático. Então, você tem voos fretados para homens, né, turistas homens, europeus, americanos, homens brancos, né, que vão consumir o turismo sexual com mulheres do Sul. Né? Então, uma experiência, é um pacote. Né? E vão recorrer ao mercado da prostituição, ao mercado do sexo pago. E você tem experiências que não, que é completamente naquela escala do Cohen, né? De familiaridade e estranhamento, o turista vai sozinho, o turista tem uma interação com uma pessoa local, uma mulher, um homem, né? É uma interação afetivo-sexual, né? E que não é padronizado, que não é um pacote, que não é mediado pelo mercado de sexo pago, né? Então é problematizar essas questões. Sempre que vocês quiserem interromper, vocês podem fazer perguntas, ok? Se eu estiver indo muito rápido. A questão 3, estou colocando aqui para vocês, pede para explicar como os efeitos da massificação, né? E aí é para vocês destacarem cada um dos efeitos. O marketing, né? A publicidade que molda o imaginário turístico, né? Os roteiros muito rígidos, muito fixos, né? Que geram esse processo de saturação, de aglomeração, né? E de um esgotamento do território em 5, 6 roteiros, né? Resume, né? Empobrece o território para os turistas, né, em poucos roteiros, né, o processo de saturação, né, do transporte urbano, né, isso gera um estresse para os moradores enorme, saturação do espaço físico, saturação do transporte, saturação do consumo, né? Pensa no cruzeiro, né? O cruzeiro é um exemplo clássico desse processo de saturação, né? Vocês podem citar a padronização das experiências turísticas, né, que faz com que os turistas vão lá e tiram foto daqueles ícones turísticos, né, aqueles ícones cartão postal, a Torre Eiffel, a praça lá, o museu, né? Então as pessoas não isso faz com que não haja nenhum tipo de interação com a população local, com a cultura local. Então há uma animosidade. Essa padronização gera uma animosidade entre a população local e os turistas, né? Os turistas não interagem com as pessoas, não estão interessados em aprender o idioma, a língua, só interagem entre eles e entre os serviços, né? Então você tem uma pobreza, uma extinção, a inexistência de contato cultural com a população local, trocas culturais. Isso gera animosidade, gera preconceito dos turistas em relação à população local e da população em relação aos turistas. A gentrificação, que é um processo que concentra investimentos públicos. Então a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo do Estado adora reformar a Praça da Savassi. Você reparou quantas vezes a Praça da Savassi foi reformada? Nos últimos 10 anos. Adora reformar a Praça da Liberdade. Quantas vezes a Praça da Liberdade foi reformada nos últimos 10 anos? E aí o mercado, né, os investimentos privados também se concentram nesses espaços. No caso do Rio, por exemplo, a gente tem um exemplo recente da revitalização, né, da zona portuária. Então isso é muito comum no Nordeste. Revitalização dos centros históricos. Então você tem um investimento muito grande, milhões de reais, né, centenas de milhares de reais, do poder público e do mercado, poder privado,
em áreas muito pequenas do território urbano. Então você tem, você privilegia, né, as áreas dos turistas, você não investe no território, você não beneficia a população, beneficia só as áreas que os turistas circulam, em Salvador, no Recife, em Belo Horizonte. Tem muitos exemplos na literatura, né? E ao mesmo tempo você expulsa desses territórios, que consomem quase todo o investimento público e privado, você expulsa aqueles moradores que não conseguem mais bancar aquele padrão de consumo de classe média alta, aquele padrão de consumo dos turistas, né? Então o processo de gentrificação é isso, né? Então isso aconteceu em Barcelona, aconteceu em Tiradentes, né? Claro, para isso a gente tem que buscar pesquisas, né? Buscar pesquisas empíricas que estudaram com dados, né, que mostram esse movimento de expulsão dos moradores, dos comerciantes, né, que não conseguiram bancar essa elevação do custo de aluguel, da vida, né, nessas cidades. Então tem muitas pesquisas, muitos textos, né, que podem orientar vocês, né, no Brasil e na Europa e etc. Vocês estão acompanhando a discussão? Está claro? Hein, gente? Sim. Estão gostando? Você acha que eu posso responder o trabalho e mandar para vocês? Vocês vão gostar? Se eu responder... Sim. eu não sou aluno não, né? Mas eu estou respondendo o trabalho para vocês, né? Eu estou fazendo um trabalho mastigado. Aluno adora trabalho mastigado, né, cara? É meu filho, né, cara? Se meu filho estivesse aqui, eu queria ter um professor assim, mastiga. Aluno é terrível, né? Aluno novo e aluno velho, né, Clodoaldo? Aluno sempre que é mastigado, né? Impressionante. Pode ser novo, pode ser velho. Impressionante. Aluno mais de Satanás. Aluno... O quê? Aluno velho é a imagem de Satanás. Todo aluno é igual, né? Então tem muito tempo que eu não sou aluno, mas quando eu era parecido com vocês, né? Mas voltando aqui. Aí eu peço para vocês novamente fazerem uma escolha, né? Vocês têm que se posicionar em relação às contribuições dos autores, né? Qual contribuição teórica, né? Quais conceitos vocês entendem a partir da leitura de vocês, da compreensão de vocês, da experiência com vocês em outras disciplinas, né? Da bagagem que vocês trazem, qual contribuição vocês entendem que explica melhor o fenômeno da turismofobia, né? É o Burstyn, é o McCannell, é o Cohen ou é o John Urry, né? E aí, por último, não menos importante, eu peço para vocês trazerem os impactos da pandemia nessas cidades, né, que são afetadas, nessas cidades que passam pelo processo de turismofobia, né? E o processo de turismofobia, ele é caracterizado por todos aqueles fenômenos que estão na primeira pergunta da questão 3, né? Marketing que molda o imaginário, roteiros fixos e rígidos, saturação, padronização, inexistência de interação de turistas e a população, gentrificação, né? Aumento do custo. Então peço para vocês, pode ser com exemplo, né? Pode ser a partir de reportagens, né? Como que isso vai impactar essas cidades. Ok? A questão 4 é o turismo urbano, né? Como que o turismo urbano ele rompe, né? Como que o turismo urbano, vocês podem começar com aquela pergunta que eu fiz para vocês, né? O turismo urbano é o antiturismo? Por que ele é o antiturismo? Então, se vocês começarem por essa questão, vocês vão responder um trabalho. Vocês têm um ponto de partida interessante para responder o trabalho. Ponto de partida instigante. A gente sempre deve começar as questões com perguntas instigantes, com perguntas que fazem a gente quebrar a cabeça, né? Não é para copiar, não é para colocar um texto pronto, né? Igual o meu filho de 14 anos. Se vocês responderem igual o meu filho de 14 anos, eu vou bater em vocês, né? Meu filho de 14 anos adora a resposta pronta, porque ele
tem 14 anos, ele tem a cabeça de uma pessoa que não tem uma bagagem de leitura ainda, né? Ele quer tudo rápido, tudo pronto, né? Por isso que eu falo com ele, eu nunca vou te apoiar, sempre vou apoiar seus professores. Sempre que os seus professores te derem notas baixas, eu vou estar de acordo com eles. Então, você tem que estudar mais, tem que melhorar suas respostas, né? Tem que deixar de ser preguiçoso, deixar de ser vagabundo, né? Porque menino de 14 anos só quer jogar, né? Só quer curtir a vida. Aí eu falo com ele, viver é basicamente trabalho. Lazer é isso aqui, ó. Né? Lazer é pouco na vida. Então eu fico inculcando essa mentalidade de operário nele, né? Para ver se ele deixa de ser hedonista, né? Então, pouca diversão e muito trabalho, né? A vida é isso. Então, voltando aqui para o assunto, que eu já me desviei do assunto, né? Então, o turismo urbano, vocês podem começar com a questão do antiturismo, que é essa visão, a visão idílica do turismo, é a visão da praia, da paisagem natural, né? Essa é a visão idílica do turismo de massa. Quando o turista foge, ele não quer interagir, o turista. Ele vai para uma praia. Né? Então, qual é o imaginário do turista nas férias? Né? Ir para uma praia deserta. Né? Então, ele quer que a natureza seja o espaço de entretenimento dele. Ele quer água, quer praia, quer fazer xixi na praia, no beach park, quer ser servido né? Ele não quer interação, ele não quer... ele quer... o turismo urbano, ele rompe aquela dicotomia trabalho, lazer, ordinário, cotidiano, ordinário e extraordinário, né? Ele vai chamar atenção para a oferta de interações, de consumo cultural, e de bens culturais, e de territórios, né, de equipamentos, e da beleza e da riqueza cultural da cidade. Né? E ele é focado no morador. Então o turismo urbano é um antiturismo porque ele está interessado no morador. Claro que o turista vai se apropriar desses roteiros novos, né? Desses espaços não saturados. Então o turismo urbano ele é o oposto do turismo de massa. Ele vai privilegiar, ele vai incentivar, na verdade, a apropriação de territórios e da interação com os moradores, né? Entre os moradores. E aí o turista vai se beneficiar disso, né? E uma coisa interessante do turismo urbano é que ele rompe com essa separação entre esse distanciamento, né? Essa animosidade entre o turista e o morador. Ele junta os dois, né? Ele fala que ambos querem se apropriar das riquezas da cidade, né? Então ele usa o conceito de consumidor, né? De espaços, né? De locais. Então ele vai abolir o conceito de turismo, de turista e de morador. Ele vai falar que ambos querem a mesma coisa. Mas para isso, o que é interessante no turismo urbano é você... as políticas públicas, né? Aí a segunda pergunta da questão 4, as políticas públicas, elas investirem nessa circulação dos moradores dentro do território, né? E aí quando eu digo moradores, eu me refiro aos moradores da região metropolitana, claro, né? Belo Horizonte tem uma oferta. É claro que os moradores de Belo Horizonte podem ir para Sabará, podem se apropriar do território, da cultura, da história, da riqueza, da comida, né? Sabará tem festival gastronômico, né? Tem uma série de bens culturais e gastronômicos, né? Históricos, que o turista de Belo Horizonte também vai circular lá. Ele vai lá de carro e volta no mesmo dia. Ele não é aquele turista tradicional que vai dormir, pernoitar e etc. Então o morador de Sabará vem para Belo Horizonte, vai consumir e conhecer e se apropriar, né? Como o morador de Belo Horizonte, do norte de Belo Horizonte, vai circular pelo Barreiro, pela Centro-Sul, pela Regional Leste, né? Pela Santa Teresa e etc. Vai se apropriar. Então isso que é interessante do turismo urbano, né? É você fazer circular não a economia do turismo, a cadeia produtiva do turismo, né? O que vai fazer circular é a população. A população
os grupos, as pessoas vão sair de Venda Nova, vão para o Barreiro, vão para Santa Teresa, vão para a Zona Sul, vão para os bairros de Belo Horizonte. Né? O pessoal do Barreiro vem para Pampulha, vem se apropriar, né, de carro, de ônibus, de metrô, né? Vão usar a malha, né, a mobilidade urbana, para conhecer e se apropriar, né? E pensando que o território, ele é regido, o uso do território, né, vamos pensar no espaço da Praça da Estação. Ele é regido pelo trabalho, a lógica do trabalho, né? E aí, em algum momento, você tem um incentivo, uma política pública, para que os trabalhadores conheçam o Museu de Arte e Ofício. O que é o Museu de Arte e Ofício? É o Museu do Trabalho, né, do século XVIII, do século XIX, né? Como que a economia, como que o trabalho, aquele trabalho, né, histórico, né, aquela economia histórica do século XVIII e XIX de Minas, regia a vida das pessoas. Muitas vezes os trabalhadores de hoje, de 2020, né, circulam ali na praça, desconhecem o Museu de Arte e Ofício. Então vai fazer com que o museu seja gratuito, que o museu funcione no horário para receber os trabalhadores, né, que estão ali no metrô, que estão ali no ônibus, né, que circulam ali naquele espaço. Então, o turismo urbano é muito rico, novamente, para as políticas públicas, né, para que os turismólogos que vão trabalhar na Secretaria de Cultura do município, na Secretaria da Belotur, né, que vão trabalhar na Secult, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, né, pensem o território, né, como um atrativo, os equipamentos públicos como atrativo para os próprios moradores, né. Então, novamente, ele abre espaço menos para o mercado e mais para as políticas públicas, né. E por último, não menos importante, a terceira pergunta da questão 4, ela traz novamente a questão dos conceitos em torno da autenticidade. Então é pensar em que medida que o turismo urbano ele é autêntico, em que medida que a escala do Cohen de familiaridade e estranhamento pode ser aplicada ao conceito, né, de autenticidade. E por último, não menos importante, a questão 5, que é o turismo de realidade. A gente viu que o turismo de realidade ele não é o antiturismo como o turismo urbano, porque ele está focado no turista. O turismo de realidade, ele inova, né? O mercado vai atribuir significados positivos, né? Vai valorizar um atrativo que nunca foi valorizado, que é a favela, né? E isso é algo que rompe com o turismo tradicional, né? Com o turismo de massa, mas ao mesmo tempo ele é focado no turista. O objetivo dele é o turista, tanto é que o turismo de realidade ele tem 90%, né, ou mais de turistas estrangeiros, né? A maior parte dos turistas que conhecem as favelas do Rio, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas e das pesquisas que são feitas lá, né, pela UERJ, Universidade do Estado, ou pela UFRJ, Universidade Federal do Rio, a maioria dos turistas são estrangeiros. Quase não há turistas nacionais, né? Então, a Andresa, quando vai no Rio, faz aquele turismo naqueles roteiros rígidos, né? A Nayara, a Júnia, a Keila, a Catarina, a Gabriele, eu, nós somos turistas tradicionais. A gente vai na praia, no Copacabana, a gente vai na Lapa, tomar uma cerveja, né? Relaxar, ver gente. A gente gosta muito de ver gente, né? Então você vai onde tem gente. Vai na Lapa, vai na praia, vai nos pontos turísticos tradicionais do Rio de Janeiro. Nós somos turistas convencionais. Os turistas estrangeiros vão conhecer as favelas do Rio. O que eles querem lá, né? Qual que é o atrativo do turismo de realidade, né? É a violência? É a desigualdade? É aquele ambiente pouco civilizado, né? No imaginário, não eu dizendo, no imaginário do turista, né? No imaginário que é construído pelo cinema, inclusive, né? As autoras que estudam turismo de realidade falam muito do imaginário do cinema. O cinema, ele ganha o mercado global, né? Então, aquele filme Cidade de Deus, ele contribui para construir o imaginário do turista russo, do turista
chinês sobre o Brasil, né? Do turista australiano. A favela é um lugar selvagem, a favela é um lugar pouco civilizado, a favela ou é um lugar da sexualidade, né? Que aí você tem uma concepção estereótipa da sexualidade da mulher brasileira, né? A mulher do sul é uma mulher mais sexualizada do que a mulher europeia, né? Então você tem aí todo um conjunto, né, de estereótipos e de informações que vai nortear o turista, né? Não significa que todo turista que vai na favela quer ver, tem como atrativo a desigualdade ou a violência ou esse imaginário de um território não civilizado. Muitos turistas vão por busca de outros atrativos. Isso é que é interessante, né? Não existe um turismo de favela, existem muitos tipos de turismo de favela. Então a própria lógica da organização do turismo de realidade, se a agência é local, se o turista se hospeda na favela, se o turista só circula de van, de carro, né? Faz um safari na favela, né? Se o turista aprende a língua, se apropria de um pouco do idioma, né, do português e um pouco da história daquele território. Tem a própria logística, a própria forma com que o turismo de realidade ocorre, se é uma favela de dentro, se é uma agência de dentro da favela, se ela emprega guias, moradores da favela, ou se é uma agência externa à favela, né, que vai lá, circula de van, tira foto e volta para a Zona Sul. Some, né? Então, é complexo o turismo de realidade, né? E não é só pautado em preconceito, né? Então você tem um investimento grande em algumas favelas do Rio, né? Em Airbnb, em hostels, né? Para hospedar os turistas, né? Então você tem um investimento grande em capacitação dos moradores, né? Em algumas favelas, não em todas, né? Que recebem turistas. Capacitação. O Clodoaldo fez um comentário: professor sindicalizado, nem o filho ele perdoa. Não, eu acho que ele tem que estudar mais, que ele é preguiçoso e que é tudo, né, adolescente é muito folgado. Eu nunca vou ficar do lado de aluno, viu, gente? Eu vou ficar sempre do lado de quem cobra, que faz vocês quebrarem a cabeça, né? Então sempre começa com questões instigantes, que faz com que você responda uma pergunta que você não sabe. A coisa mais interessante na vida é você bater com a cara no muro, né? Você descobrir a realidade. Como que você bate com a cara no muro? Você quebrar a cara, né? Descobrir que, olha, existe um mundo de questões culturais, antropológicas, sociológicas, econômicas, né? De política pública em relação ao turismo de realidade, que eu não sabia, né? Que eu tinha preconceito. Eu achava que o turismo de realidade era só safari, né? Turismo de zoológico para pobre. Igual aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? O Porta dos Fundos tem um vídeo que mostra o Gregório do Vivier tirando foto de pobre, né? Então, o turismo de realidade não é isso. Isso é uma interpretação míope, interpretação que reduz o turismo de realidade, né? Tanto é que o Porta dos Fundos ele faz sátira, né? Ele faz um jogo, né? A comédia ela sempre cria caricaturas. A comédia funciona como caricatura, né? Ela empobrece a realidade. Por isso que a comédia é boa. Ela trabalha muito com estereótipo, claro, né? O estereótipo é algo que pode reforçar o preconceito, né? Então, o estereótipo do pobre, estereótipos clássicos da comédia, né? Das piadas homofóbicas, né? Claro, o que o Porta dos Fundos faz ali é um estereótipo. Ele reduz. A gente não pode repetir o Porta dos Fundos, porque o Porta dos Fundos faz uma leitura rasa da realidade, pobre, né? Ali é pra gente rir. A gente sempre ri de piada, de estereótipo. Aqui não é uma discussão sobre isso, sobre estereótipo, sobre o que é fácil. O que eu quero, o que os textos querem, né, é que vocês batam com a cara na parede, vocês descubram, né, que a realidade é mais complexa do que isso. Que a realidade é interessante. Ela traz a gente para problematizar o papel do poder público, o papel do mercado, o papel dos turistas. Qual que é o papel dos moradores no turismo de favela? No turismo de realidade. Né? Então isso é interessante.
os moradores estão confortáveis com os turistas? Ou eles sentem que os turistas estão lá para fotografar, para fazer turismo safari, né? Ou o morador acha interessante o turista circular no seu território, né? Então, o turismo de realidade é muito mais complexo do que a gente, do que o nosso preconceito, né? Entende? Aí eu discuto o papel das políticas, eu peço para vocês problematizarem o papel das políticas públicas, né? Em relação ao turismo de realidade. De novo, eu volto com a discussão da autenticidade, para vocês problematizarem a autenticidade, né? Então, o que é mais autêntico? Uma agência que faz uma experiência padronizada, que o turista fica no carro tirando foto, ou o turista que vai sozinho, não busca uma agência, que procura uma hospedagem no território, que consome os serviços do território, alimentação, né? Fica no Vidigal, fica na Babilônia, fica na Rocinha, se hospeda, se alimenta, conversa, interage, né? Circula sozinho pelo aquele território. Claro que o turista também vai na praia, né? É óbvio que o turista vai na praia, vai na Lapa, namorar, né? Interagir, ver gente bonita, ver gente interessante, mas ele também vai se apropriar do território, né? Então isso é muito mais complexo do que uma visita organizada por uma agência externa ao território, que vai lá, circula, tira foto e vai embora. Então é para vocês problematizarem, né? Mostrarem essas dimensões sociológicas, antropológicas do turismo de realidade. Ok? Então, a nota, eu acho que eu mereço uma nota total. Eu dou uma nota total para a minha resposta. Acho que a minha resposta foi excelente, né? Então eu espero de vocês uma resposta, um trabalho bem desenvolvido, como o que eu acabei de fazer para vocês. Ok? Vocês estão de acordo? Que minha resposta foi ótima? Sim. Hein, gente? Então eu quero que vocês explorem, vocês deem respostas assim, instigantes, né? Eu quero que vocês quebrem a cara com a realidade. Pensem, problematizem a realidade. A partir dos textos, a partir dos conceitos, né? Tá bom? Sem respostas fáceis, né? Ninguém aqui tem 14 anos, né? 14 anos é a idade, né, que a sua cabeça está na lua. Então vocês não. Vocês têm que dialogar com conceitos, com os textos, com a aula. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Dúvidas sobre as questões? Eu vou, assim que terminar a aula, eu vou disponibilizar a gravação das aulas, tá? Para todo mundo. Hein, gente? Pode falar, pode falar. Sim, acho que pra gente iniciar o trabalho aí, queria agradecer pela boa vontade. Se eu tirou 10, a gente vai tirar 50. Ok, então eu acho que eu respondi bem o meu próprio trabalho, né? Acho que eu mereço uma nota total. Eu espero que vocês tenham uma nota aí entre 12 e pelo menos entre 12 e 48, tá bom? Eu espero aí uma variação de 8 até 48, tá bom? Espero corrigir o trabalho de vocês e que todo mundo vai passar bem. Todo mundo vai gostar, vai fixar essas discussões e vai levar essas discussões para as próximas disciplinas e para o curso. Tá bom? Então, vocês têm mais perguntas, mais dúvidas? Se não tiver, a gente pode... Se não tiver, vocês podem sair, a gente pode encerrar a aula e ir direto para o computador. Né? Ninguém vai jogar, né? Jogar joguinho igual meu filho, ninguém vai ver YouTube igual meu filho, que o dia inteiro na porcaria do YouTube. Vocês podem ir direto para o computador trabalhar, fazer o trabalho. Ok? Vão estudar, vão aproveitar o tempo de vocês. Porque daqui a pouco a gente está no segundo semestre de 2020. Daqui a pouco acaba o semestre. Então, a gente pode encerrar. Eu estou disponível aqui. Se vocês não tiverem questões, a gente encerra agora. Ok? Obrigado, Que pode encerrar. Então tá bom. Então, excelente dia e vão para as questões do trabalho. Tá bom? E aí, se as dúvidas aparecerem,
Obrigada. vocês mandam e-mail ou mandam no WhatsApp. A gente vai conversando. Então tá bom. Então tchau, gente. Até daqui a 2 semanas. Até mais. Tchau, Fred. Bom feriado. Tchau. Bom feriado para vocês. Obrigada.